Salam aleikum, que a paz e a bênção de Deus estejam com todos. Hoje falaremos de 3 versículos do Alcorão, da surata número 6, a surata do Gado, no qual há 10 princípios que nós devemos seguir, onde demonstra que o Islã é um código de vida por completo. E esses 10 ensinamentos demonstram a justiça, demonstram a moralidade, que não se atém apenas no templo religioso, e sim na sociedade em que nós vivemos. E esses 10 pontos, o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele passou aos seus companheiros quando foi revelado, e são pontos que foram revelados aos mensageiros anteriores, então eles não foram modificados ao longo do tempo e permanecerão até o dia do juízo final. O primeiro desses pontos é não atribuir parceiros a Deus Altíssimo seja. Adorar um único Deus, sem sócios, filhos ou parceiros, porque nada é perdoado além disso. Porque a maior injustiça que um ser humano pode cometer é colocar um parceiro ao lado do Criador, que tudo criou, que é onisciente, que ele é sábio. Ele não tem filhos, não tem sócios, e não tem qualquer parceiro junto a ele. Então esse é o princípio fundamental que é natural. Todo ser humano nasce nessa adoração nata, que é adorando o único Criador. E tudo além dele é criatura. O segundo ponto é a benevolência com os pais. Vários versículos do Alcorão colocam a adoração a Deus em primeiro lugar, e juntamente a benevolência com os pais, o respeito que todos devem ter com seus pais. Então esse é um princípio fundamental, onde os filhos devem ter esse respeito em suas vidas, não negligenciando jamais. O terceiro ponto diz respeito a não matar os filhos, com medo da ausência de sustento. Deus Altíssimo seja, então, ele alerta que ele é o sustentador, ele sustenta vós e vossos filhos. Muitas pessoas cometem esse ato, matando os filhos, deixando a própria sorte, com medo da ausência do sustento. Então, Deus Altíssimo seja proibiu isso também. O quarto ponto é em relação a se afastar das obscenidades. E quaisquer obscenidades, sejam elas públicas ou privadas, nós devemos nos afastar para sempre estar dentro das normas de Deus Altíssimo seja. Seja uma obscenidade em redes sociais, seja no WhatsApp, seja em qualquer meio, eu devo me afastar delas, porque a obscenidade ela traz prejuízo para o ser humano e ele pode entrar no pecado por conta desse mal. O quinto ponto é a proibição do homicídio, onde não podemos matar qualquer pessoa a não ser com justa razão, em caso excepcional de uma legítima defesa que poderia ocorrer. Do contrário, é proibido tirar a vida de um ser humano. Esse é um princípio que esses versículos, Deus Altíssimo seja, está nos passando dentro do Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. O sexto ponto é honrar os bens dos órfãos. Quando alguém recebe a incumbência de uma tutela ou de uma curatela, ele deve usar apropriadamente os bens desses órfãos e não gastar com si próprio, não gastar em outras coisas que não beneficiam aquele incapaz. O sétimo ponto diz respeito aos pesos e as medidas que nas transações, em todos os atos que nós realizamos, nós devemos sempre honrar, seja vendendo, seja comprando, os pesos e as medidas, não trapacear no comércio, não trapacear nos contratos, não trapacear no meio de sobrevivência.
pois Deus Altíssimo Seja não aprecia isso, você querer fraudar o peso ou fraudar a qualidade de um produto ou fraudar a validade, etc. Aqui entra vários campos. O importante é nós termos em mente o principal. Outro ponto diz respeito a falar sempre a verdade. E aqui, seja em testemunha, seja juntamente as pessoas, independente se aquilo vai contra você mesmo ou contra parentes, é dever da pessoa sempre falar a verdade. O 9º ponto diz respeito a ser fiel aos pactos. Ser fiel àquilo que você assumiu, àquilo que você contratou. Não desonrar um pacto assumido com alguma pessoa, em qualquer campo da sociedade. Se você assumiu um dever, cumpra esse dever. Não seja um traidor do pacto assumido. E o 10º ponto, Deus Altíssimo Seja, ele exemplifica como se fosse todos os outros 9 pontos, que é a senda reta de Deus, é o caminho que Deus Altíssimo Seja nos dá para termos o sucesso, nos afastando de todos os outros 9 pontos que ele alertou para que nós ficássemos atentos. Então, para termos a senda reta, para termos o caminho correto em nossas vidas, nós devemos honrar e ficar atentos a esses 9 pontos citados nesse capítulo do Alcorão. Em especial, eles estão nos versículos 151 a 153. E quando nós estamos dentro desses pontos, nós temos a moral, nós temos a justiça, nós temos uma adoração sincera a Deus Altíssimo Seja, nós somos leais às pessoas, nós não corrompemos, nós não trapaceamos, tendo assim tranquilidade, tendo assim uma paz social, fazendo com que todos que estão à nossa volta fiquem tranquilos, em harmonia, a nossa mente, o nosso espírito, da mesma forma, tendo a recompensa nessa vida e na outra, se Deus quiser. Que sejamos dessas pessoas como o Alcorão ensina, como um muçulmano ou a muçulmana deve sempre praticar, pois esse é o Islã, esse é o código de vida a ser seguido e não o que as pessoas deturpam, o que as pessoas colocam como mentiras que não está dentro da religião. Deus abençoe a todos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.